Fala, torcedor do Verdão, começando a semana muito bem, e depois de uma grande vitória fora de casa contra o Flamengo, assumimos a liderança ali de uma forma isolada, com bastante distância para o time carioca, 7 pontos. Agora o Verdão foca totalmente no seu próximo desafio, que vai ser na quinta-feira, onde vamos encarar um jogo muito importante pela Libertadores dentro da nossa casa contra o Júnior de Barranquilla. O Verdão está em segundo no grupo e precisa da vitória. Eu também vou trazer uma grande atualização do mercado da bola do Verdão. Eu separei aqui, galera, um corte da programação. Deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora para o programa. Vamos voltar aqui para o Brasil. Jogo que era muito esperado nesta rodada de Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, e deu Palmeiras. Vladimir Bianchini chegando ao nosso Sport Center, também com o início da semana palmeirense. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo, um beijo para você. Outro Glaucio, um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Uma vitória sobre o Flamengo, vice-líder, deu uma tranquilidade maior aqui para o Palmeiras, que tem uma semana bastante decisiva, afinal de contas, vale vaga nas oitavas de final da Libertadores. E essa vitória contra o Flamengo, além de dar a liderança para o Palmeiras mais tranquilidade, abriu 7 pontos em relação ao vice colocado, que é o Flamengo, que é o time rubro-negro. Aqui agora os jogadores saindo, então tem vários torcedores tentando autógrafos. E além disso também teve a questão do Paulinho. Vamos ver aqui quem está uma palavrinha dos jogadores do Palmeiras. E o carinho da torcida. Valeu, é demais, tamo junto. É isso, a gente tá falando aqui com o pessoal do Palmeiras. E o Paulinho, 300 dias sem fazer gols, Glaucia. Também foi muito importante para ele voltar a balançar as redes. É um jogador que passou por muitos problemas físicos e tem sido bastante utilizado pelo Abel Ferreira nas últimas partidas, mas com parcimônia, justamente para não ter mais problemas físicos, já que foi uma situação bastante delicada. Além disso, essa vitória contra o Flamengo deu mais tranquilidade para o Abel Ferreira, principalmente em relação às críticas. Ele recebeu muitas críticas das torcidas organizadas do Verdão e ele falou exatamente disso, da questão da resiliência após essa vitória sobre o rubro-negro. Agradeço acima de tudo a confiança dos nossos jogadores, porque acreditam naquilo que é o trabalho, mesmo em momentos difíceis. Uma equipa que já ganhou um título, está na disputa por mais 3, sabe que durante uma época competitiva vai ter altos e baixos e tem que se manter resiliente. Acho que foi isso que eu lhes disse a eles. Uma equipa como o Palmeiras, quando não ganha, existe sempre cobrança. Portanto, quando isso acontece, nós ligamos o modo resiliência, que é algo que eu tenho comigo e se vê nesta equipa, e acho que foi uma vitória justa. Claro que quando o nosso adversário tem um jogador a menos numa expulsão justíssima, igual ao que podia ter acontecido na final da Libertadores, não me canso de falar nisso. Eu acho que tu estás aqui no Palmeiras e que já me acompanhas há muito tempo, sabes que há um carinho, um respeito e uma admiração muito grande do treinador para a torcida. Entendo perfeitamente que a partir do momento em que um ou outro jogo não corra como nós queremos, que a cobrança exista. E a minha promessa, juntamente com a diretoria e os jogadores, é sempre estar dentro da academia a fazer o melhor para conseguirmos entregar o que entregamos há 3 meses atrás, onde todos estivemos abraçados, a torcida, o treinador, os jogadores, a diretoria. No Palmeiras só há uma solução, é ganhar, e quando não ganhamos já sabemos que a cobrança vem. Tenho e sinto carinho, admiração pela nossa torcida, e se estivermos juntos somos mais fortes. Se estivermos divididos, as coisas ficam mais difíceis seguramente. É isso, o técnico Abel Ferreira, que agora prepara o time para enfrentar o Júnior Barranquilla nesta semana pela Libertadores, precisa da vitória para garantir a classificação sem depender de outros resultados. O Piquerez foi liberado pela diretoria para terminar o tratamento no Uruguai e, quem sabe, ir à Copa do Mundo com a Seleção Celeste. E a gente está aqui em frente à academia, vamos conversar um pouquinho com os torcedores para saber a respeito dessa liderança, a vitória, a situação do Abel, principalmente em relação à torcida organizada que ficou na bronca com o técnico alviverde. Em primeiro lugar, qual o nome do senhor? Aqui está com seu filho, Eduardo. Fala pra gente, essa vitória deu mais tranquilidade pro torcedor e como que tá agora em relação ao Abel? A gente viu que teve as críticas ao longo da semana. Bem, essa vitória deu uma boa tranquilidade, né? E agora a confiança, apoiar ele. Ainda tem a fase da Libertadores, é importante, né? A torcida tá fechada com o Abel, então? Com certeza. E você, me fala uma coisa, eu vi que você já conseguiu autógrafo de jogador, como é que foi a situação aí? Fiquei muito animado e muito feliz também. Fiquei sem palavras na hora. Qual jogador que você já conseguiu autógrafo hoje? O Carlos Miguel. Ah, o goleiro, muito bem. E me fala uma coisa a respeito
do Abel Ferreira. É um grande ídolo da torcida, você como um torcedor mirim, tá fechado com o Abel também ou não? Tô. Vamos ver pra frente, né, como fica. Tem que ver, né, a questão da classificação também, né, se vai pra segunda fase da Libertadores ou não. E você, meu amigo, me conta uma coisa a respeito disso. O Palmeiras, com essa vitória sobre o Flamengo agora, vai ficar mais tranquilo no Campeonato Brasileiro, pausa pra Copa do Mundo. Deu uma amenizada, né? O time vinha numa mesmice, eu acho. Mas o treinador acho que encontrou o formato do time jogar, que é o 4-3-3, mudou, que tava jogando no 4-2-4. E acho que agora dá pra dar mais um tempo de garantia pro Palmeiras, pra ter mais calma, essa parada da Copa, com mais possíveis contratações. E a gente torce pro que o time só melhore, né? É isso. E em relação a essa parte das organizadas com o Abel, o que você pensa a respeito disso? Olha, particularmente eu era fora Abel. Até um tempo eu era fora Abel. Mas como a gente está numa temporada difícil, tem que acreditar até o fim, é botar fé nele, que ele melhore, que volte como era o Abel antigo, que a gente sabe que o Abel antigo era aquele Abel que brigava, que batalhava, e que o time volte a jogar um futebol que a torcida quer ver, né? Porque a torcida ela não critica para ver o mal do time, ela critica porque quer ver o time bem. Mas a gente está junto com o Abel sim até o final do ano, se for campeão que pode ficar aí até quando ele quiser. É isso, muito obrigado. É isso, Glaucio. Os torcedores aqui na Academia de Futebol, o pessoal esperando uma foto, um autógrafo com os jogadores. E você viu que o apoio ao Abel Ferreira aqui é muito grande. Volto com você. Obrigada, Vlad. Bom trabalho aí pra você também, pra nossa equipe. Já vamos direto lá com o Pedro Henrique Torre também, com o lado do Flamengo. O Pedro chegando ao vivo aqui no nosso Sport Center, já está no Maracanã, porque afinal de contas amanhã tem Libertadores e o Flamengo em campo. Mas Pedro, antes vamos falar também desse confronto contra o Palmeiras, como que isso também acaba impactando aí nesse restante de semana. Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você. Abraço, Jailson, abraço, Eugênio, todo mundo ligadinho na gente aqui no Sport Center. Pois é, estamos aqui no Maracanã. O Flamengo, a equipe como todo, saiu um tanto quanto chamuscado diante da torcida depois dessa pancada que está girando até agora, esses 3-0 para um jogo muito importante que pode ser decisivo no fim do campeonato, esses 3-0 para o Palmeiras. Muita insatisfação mesmo, assim, ontem não, sábado estava aqui no Maracanã e muitos torcedores muito insatisfeitos com o Carrascal porque ele já é reincidente, né? Pela terceira vez nesse ano deixa o time na mão, houve a expulsão na Supercopa, depois a expulsão no Fla-Flu e agora essa expulsão contra o Palmeiras que mudou completamente o andamento da partida. Depois o Flamengo levou o primeiro, houve as trocas do Leonardo Jardim no segundo tempo, deixando o time mais exposto e o Flamengo acabou derrotado por 3-0, poderia ter sido mais, enfim, críticas também ao Rossi, porque vem falhando constantemente, então aquela tranquilidade total que existia e até um entendimento de que foi eliminado na Copa do Brasil, mas está muito bem na Libertadores, está se aproximando do Palmeiras, agora isso vai meio por terra, fica aquele beicinho generalizado depois de perder para um rival tão importante assim. O Leonardo Jardim, também contestado por grande parte da torcida pelas suas trocas no segundo tempo, especialmente a que fez no intervalo, tirando um volante, o Everton Araújo colocando o Bruno Henrique, deixou o Flamengo bem mais exposto, ele discordou da expulsão do Carrascal na partida. Então vamos acompanhar o que disse o treinador do Flamengo depois da derrota de 3-0, 1-2-3 para o Palmeiras. Em relação à situação da expulsão, foi uma situação que condicionou o jogo a todos os níveis, em termos de, mesmo a jogar com 10, eu acho que ainda tivemos algum volume muito superior ao adversário. O adversário a jogar com 11 só aproveitou o contra-ataque ou um elemento como aconteceu o gol, uma bola mais direta nas nossas costas. A questão do Carrascal é isto. Há uma coisa que é o jogo agressivo, há uma coisa que é o pé alto. Eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Por exemplo, eu próprio, o ano passado vi o Internacional Palmeiras, um pé alto do Palmeiras, que o árbitro não expulsou. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Tá então, Leonardo Jardim reclamando da arbitragem, enfim, não concordando com a expulsão, mas o próprio Carrascal foi às redes sociais, pediu desculpa. Então
Então, se pediu desculpa, provavelmente ele entende que fez algo errado também. Tinha uma festa de aniversário ontem no condomínio do Carrascal, torcedores ficaram tanto quanto revoltados e tal com essa situação, mas é aquilo, se tivesse vencido com 2 gols do Carrascal, aí estava todo mundo dizendo para ele fazer festa todo dia. Como perdeu, ele foi expulso com 20 minutos de partida, aí tem aquela grande reclamação e aquele problema, são 7 pontos de distância para o Palmeiras agora. O Flamengo tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos, mas praticamente queimou essa teórica aí, possibilidade de encostar ainda mais no Palmeiras, perdendo essa partida. 7 pontos de distância, um jogo a menos, acho que eu falei a mais, né? Um jogo a menos em relação ao Palmeiras, agora tem que se concentrar na Libertadores, ainda tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro também no Maracanã no sábado, para fechar essa primeira parte da temporada, que, olha, apesar da boa campanha na Libertadores, tem muita gente torcendo o nariz para o que o Flamengo apresentou, derrotas com Felipe Luiz e agora também essa sequência ruim com o Leonardo Jardim. Glaucia. Boa, Pedro. Já já a gente volta aí contigo para falar mais do Flamengo, para já fazer um esquenta para esse jogo de amanhã de Libertadores. Você gostou do beicinho generalizado, né? Essa aí me quebrou. Ainda bem que a gente estava aqui em off. O beicinho generalizado me quebrou. Foi bem demais o Pedro. Mas, ó, beicinho à parte, é óbvio que a expulsão do Carrascal impacta demais no jogo, mas... né? Ah, sim, tem um combo, né, Glaucia? Se a gente for falar do Flamengo e Palmeiras ali de sábado, tem um combo, tem umas questões interessantes da gente levantar aqui. Por exemplo, o Flamengo era melhor no jogo, até os 20, né? Até o Carrascal fazer essa besteira, que pra mim não tem discussão. Também acho que o Carrascal ali levanta demais o pé e aí acerta o Murilo. Aí, enfim, os jogadores, o treinador vão ali, né, tentar defender o seu lado, mas aí pra mim é indiscutível. E aí chama atenção porque é a terceira expulsão do Carrascal nesse ano. Lembrando que o Carrascal é meio atacante, não é nenhum zagueiro, nem nenhum jogador de características defensivas, né? Então o Carrascal ali recebe a terceira expulsão na temporada de 2026, uma queda de produção bizarra mesmo do Carrascal. E aí, para mim, é o segundo ponto da discussão, que é o Leonardo Jardim. Para mim, o Leonardo Jardim foi muito mal no sábado nas substituições, né? Que ele acabou fazendo depois do Flamengo ter um jogador a menos. Porque ali o Flamengo vai num 4-4-1, ele baixa o Paquetá para fechar uma das alas, né? Que era a ala pelo lado direito que o Carrascal estava fazendo. E aí mantém o Jorginho com o Everton Araújo por dentro. Só que no momento que ele volta para o segundo tempo e ele tira o Everton Araújo, aí esquece. Aí, para mim, ele expôs completamente o Flamengo ao ataque do Palmeiras, que tem muita qualidade, é óbvio. E tinha muito espaço para o Palmeiras ali contra-atacar. Então, para mim, o Flamengo ficou vulnerável no momento que ele fica com Paquetá e Jorginho por dentro. Não tinha mais nenhum cão de guarda ali, né? Nenhum marcador. E aí, para mim, o Flamengo ficou muito vulnerável aí em contra-ataques que foram muito nítidos, né? Poderia ter sido mais, sinceramente. 3-0 até, no final das contas, ficou pouco para a quantidade de oportunidades que o Palmeiras teve. Depois, para mim, o erro das mexidas do Leonardo Jardim. E aí o Palmeiras soube se usar muito disso também, né, Eugênio? E aí fazer o seu jogo. É engraçado, a gente vai lembrar uma semifinal de Libertadores entre Atlético Mineiro e Palmeiras, em que o Palmeiras ficou com um jogador, chegou a estar com 2 jogadores a menos em algum momento, e o Cuca, técnico do Atlético, falou assim, é mais difícil jogar contra um time que tem inferioridade numérica. Não foi o caso, né? Leonardo Jardim deixou fácil. A questão é como você monta um time que tem inferioridade numérica. Assim, já no primeiro tempo, o primeiro gol, porque enquanto tá 0-0, ok. O primeiro gol do Palmeiras já foi um movimento ali que o Palmeiras conseguiu fazer, empurrando o Flamengo para trás e encontrando espaços dentro da defesa do Flamengo. Aliás, um gol muito bem construído, uma movimentação do Alan, que para mim foi o melhor em campo. Ele sai na diagonal da direita para a esquerda, ele sinaliza e o passe vem do Marlon Freitas, que é especialista nesse tipo de passe, e acontece o primeiro gol. E aí, com 1-0, o Flamengo não podia ficar lá atrás. Ele não soube proteger o 0-0 e com 1-0 ele não podia ficar lá atrás pelo ambiente, é o Maracanã, o Flamengo jogando em casa, pela situação do campeonato, já está perdido, então vamos tentar pelo menos um empate. Só que ele montou da pior maneira possível. Um time nessa altura que está perdendo o jogo em inferioridade numérica, ele precisa ter consistência para tentar propor um jogo. E tudo que o Flamengo não teve foi consistência. Foi um time descompactado em campo, com espaços
generosos cedidos ao Palmeiras, que em momento nenhum se entendeu enquanto equipe. Ele conseguiu perder isso. Um Flamengo que era fortíssimo nos primeiros 20 minutos, subindo marcação, encaixando o time do Palmeiras, bloqueando as tentativas de saída do Palmeiras. Ele se desmilinguiu no segundo tempo, ele virou uma coisa meio sem forma. E a gente para e olha para um passado recente, em momentos em que o Flamengo esteve, e não foi apenas um momento, né? O Flamengo perdeu várias vezes jogadores em momentos ano passado, em momentos decisivos, como foi o Plata, por exemplo, naquele jogo contra o Racing, semifinal de Libertadores, lá em Avejaneda, e o Flamengo soube lidar com a situação. É claro que nem sempre o Flamengo precisava ir para o ataque. Teve contra o Corinthians também, aí foi em 24, na Copa do Brasil. Bruno Henrique foi expulso com o pé alto. E o Flamengo, sob o comando do Felipe Luiz, conseguiu encontrar soluções de coesão, de uma equipe que se fechava, que era compacta, que sabia aproveitar os momentos das falhas do adversário. E não fez nada disso. Foi um time que se perdeu completamente. Então tem uma parcela de culpa boa do Leonardo Jardim nisso e também dos jogadores que dentro de campo não se organizaram. Então com a saída do Everton Araújo virou meio campo nada. Porque se você teoricamente traz o Paquetá para fazer o lado do Jorginho, você tem que manter os dois ali. E eles não ficavam ali. Ele saiu muito no desespero de tentar criar alguma coisa no ataque. E praticamente o Flamengo não conseguiu criar no segundo tempo. E aí dava contra-ataque à torta e à direita para o Palmeiras. Muitas vezes o Palmeiras se excedeu um pouco na ansiedade de resolver as jogadas e aí por isso não fez mais gols. Depois entrou o Paulinho e fez o gol no final para fechar o 3-0. Lavieri, 7 pontos de vantagem, 3-0 no Maracanã, onde não vencia há 11 anos. Gol do Paulinho. Numa noite só, o Palmeiras varreu várias crises aí, hein? A pergunta que fica é 28, quanto tempo dura a paz do Palmeiras e do Abel Ferreira, né? Porque a gente sabe que no futebol tudo é muito rápido. Então, quinta-feira tem Palmeiras e Júnior Barranquilla e já vai ter pressão de novo. Mas é fato que o Palmeiras venceu num momento em que estava bastante pressionado. A gente vai lembrar que no fim de semana, na verdade na sexta-feira, a Mancha, principal organizada do Palmeiras, tinha soltado um comunicado avisando que não apoiaria mais o Abel e que ninguém era maior que o Palmeiras. E o Palmeiras foi no Maracanã e conseguiu essa vitória, que sim, teve a colaboração do Carrascal. Para mim, respondendo a sua enquete, eu acho que teve mais colaboração do Leonardo Jardim. Porque ou o Leonardo Jardim não estuda o Palmeiras, o que eu acho bem difícil, ou ele subestimou o Palmeiras. Eu acho que ele está na segunda opção. Porque apesar de você ter um time que joga muito bem como é o Flamengo, como estava jogando nos 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos, quando o Carlos Miguel fez uma boa defesa cara a cara com o Paquetá, não dá para, com um a menos, você tentar tirar o volante e colocar o Bruno Henrique. Sinceramente, eu não consigo entender essa substituição até agora. Então eu acho que ou ele subestimou o Palmeiras ou ele não estuda, e eu fico com a segunda opção, de subestimar mesmo. E aí o Palmeiras soube aproveitar, coisa que não tinha feito contra o Remo, contra o Corinthians, justamente porque contra a Remo e contra o Corinthians, quando o adversário teve um jogador expulso, o adversário se recuou, se retrancou, fechou. O Flamengo fez o oposto. O Flamengo tentou atacar o Palmeiras soube aproveitar certinho, construiu os gols, apesar da vantagem numérica, construiu trocando passes desde lá de trás. O primeiro gol, o gol do Flaco Lopes, eu achei bem estranha a atuação dos convocados, no caso, né, do Flamengo. O Léo Pereira achei inseguro, o Alexandre muito mal de novo, né, jogou mal. E o Palmeiras soube aproveitar todas as falhas que o Flamengo teve no jogo. E então acho que foi uma vitória bem relevante e, como você disse, para afastar todas as crises. Queria destacar a partida do Giai. Achei que foi uma partidaça dele, do argentino. Jogou muito, defendendo, dando suporte. Tá na lista também, não tá? Tá na pré-lista. Tá na a Argentina deve divulgar isso essa semana, se eu não me engano. E outro que não vai estar na lista da Argentina é o Rossi, né? 2 gols, assim, inacreditável. Esse gol do Alan aí, aliás, na verdade foi o terceiro gol. O terceiro gol do Paulinho bate na mão dele e ele cai pra trás do gol como se fosse um goleiro bugado de videogame, já viu isso? Que demora pra reagir, daqui a pouco a gente vai ver aí, você fala, como assim? Bateu na mão dele, ele demora, pula pra dentro do gol.
não entendi. Aí, ó, ele pula tudo atrasado, não dá para entender muito bem. O Rossi tá muito mal, tá numa fase ruim. Não dá para entender também porque o Jardim não faz algum teste com o Andrew lá, o goleiro reserva, né? Então foi uma vitória bem importante do Palmeiras num momento que estava bastante pressionado e que mostra um poder de reação interessante dessa equipe, porque já vinha de algumas partidas ruins, né? Umas partidas consecutivas e, como eu disse, com expulsões em que o Palmeiras não soube aproveitar. O Palmeiras jogou muito bem no Maracanã e acalmou, pelo menos até quinta-feira, a sua torcida. Agora precisa pelo menos empatar com o Júnior Barranquilla e aí vai para a pausa da Copa classificado para a Libertadores, classificado para a Copa do Brasil e ou com 7 ou com 4 pontos, dependendo do que vai acontecer na última rodada de vantagem no Brasileirão. Uma excelente janela, a primeira janela do Palmeiras, com altos e baixos, com desempenho não tão bom, mas de resultado muito, muito bom. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação, a mídia, né? Rasgando elogios aí ao futebol do Palmeiras, que dessa vez jogamos uma grande partida, aproveitamos as brechas ali que o Flamengo deixou no campo, né, torcedor? Palmeiras fazia tempo que não jogava com tanta autoridade assim. Vários jogadores do Palmeiras se destacando individualmente, o que estava faltando nos últimos confrontos, principalmente no último confronto da Libertadores, onde perdemos em casa para o Cerro Porteño. Página virada, o Verdão venceu com bastante autoridade. Não foi, na minha opinião, só por conta da expulsão ali do Carrascal. Expulsão essa, muito correta na minha opinião, né, torcedor? Murilo depois mostrou as marcas da chuteira do jogador do Flamengo, que foi muito bem expulso. Agora, torcedor, o Verdão vai ganhar bastante moral e vai com toda a confiança para o próximo confronto. Aí sim, na quinta-feira, viu? Vamos encarar o Júnior de Barranquilla. O Verdão está em segundo lugar no grupo da Libertadores, temos 8 pontos. O Cerro Porteño é o líder aí, surpreendendo, né, torcedor? Achávamos que ia acontecer igual em anos anteriores, em que o Verdão disparou na liderança do grupo. Em várias ocasiões fizemos até melhor campanha geral na fase classificatória. Mas isso, torcedor, não é uma coisa primordial você ser primeiro aí na classificação geral, viu? O Palmeiras já foi campeão, não sendo o primeiro lugar, então o Palmeiras está no caminho certo. Agora reencontrou os caminhos das vitórias. O Palmeiras agora vai trabalhar com muito mais tranquilidade na semana. O time vai chegar muito mais leve para esse confronto da Libertadores. Aí sim, Palmeiras mais tranquilo e sem pressão. Com certeza, podemos fazer mais uma partida aí muito boa, vencer o Júnior de Barranquilla, se classificar e dependendo aí de uma combinação de resultados. Se o Cerro Porteño não vencer o último jogo e o Verdão vencer ali de preferência, né, com bastante saldo de gols, podemos até ficar em primeiro lugar no nosso grupo na Libertadores, mas vamos com calma, né, vamos classificar primeiro, isso é o mais importante, depois a gente vê o que vem pela frente e eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.